Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão, tudo bem? Quero te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o trabalho que a gente faz, as entrevistas. E hoje eu estou muito feliz. Eu recebo uma talentosa, muito simpática e grande atriz brasileira, Débora Evelyn. Débora, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Obrigada a você, América. É um prazer mesmo. Um prazer participar do seu Seja programa. muito bem-vinda. Eu vou te espremer um pouquinho, tá bom? Bora lá! Não dá nada, aquilo é gostoso. Débora, eu sempre gosto de começar as entrevistas pelo começo, que é perguntando para você em que momento que você descobriu a arte, em que momento que você decidiu que seria esse o teu caminho e como você se preparou para chegar a ser a Débora Evelyn, que todo mundo conhece. Olha, América, a arte é uma coisa que faz parte da minha família. Assim. Eu venho de uma família que preza muito a arte, né? A minha tia Renata Sorrá, mas não estou nem falando disso especificamente, eu estou falando mesmo de consumir arte, de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir a concertos, de ir a museus. Isso sempre fez parte da minha família. Eu me lembro, por exemplo, eu e minha irmã pequenininhas, a gente morava em São Paulo, todo domingo tinha concerto no Municipal de São Paulo, de manhã, às 10 da manhã. E a gente ia, sei lá quantos anos durou isso, a gente ia todo domingo. Meus pais compravam sempre assim um camarote. A gente era pequeno mesmo, que às vezes a gente deitava e dormia, e ouvindo aquela música linda. Então, assim, e aí tudo junto, teatro, a gente sempre foi muito incentivado à arte na nossa família. Leituras, todo mundo adora ler, enfim. O teatro em si, né, a arte de representar, realmente me aproximou. O que me aproximou muito dela foi a Renata, mas eu não me lembro de um momento da minha vida de querer outra coisa, sabe? Quero ser aeromoça, quero ser cientista. Não, tudo bem que minha memória não é muito boa, mas a minha memória que eu tenho, eu queria ser atriz. Então, na escola, eu já fazia o teatro, eu já participava, gostava, produzia, dirigia, fazia lá o papel principal, me metia, falava, é uma loucura. E aí, tendo essa possibilidade da proximidade com a Renata, então, eu tenho também lembranças, por exemplo, de eu pequena, na coxia de vagas para moças de Divino Trato, quando eles foram para São Paulo. E isso, para mim, eu me lembro que eu estava lá na coxia, eu falava, gente, que maravilha isso. E 3 mulheres, né, em cena, 3 mulheres, e depois a gente saiu para jantar, a Renata me levou, porque ela, além de minha tia, ela é minha madrinha. Então, a gente sempre teve uma relação assim, muito próxima. Só uma coisa, ela é irmã da sua mãe? Ela é irmã da minha mãe, exatamente. E aí me levou para jantar, e eu achando aquele universo lindo, assim, sabe? Um pouco mais tarde também, algumas vezes que eu vim para o Rio, ela me levou em gravações, eu fui ver ela gravando Brilhante, por exemplo, um dia de gravação, me lembro ali na Tijuca, não era nem no Jardim Botânico, na Tijuca, ela pedindo um misto quente, eu achava aquilo lindo, sendo maquiada, pedindo misto quente, enfim. Muito próximo mesmo e muito atraente assim, para mim. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de teatro na EAD de São Paulo, a Escola de Arte Dramática da USP de São Paulo. Fiz junto Ciências Sociais, porque eu acho realmente que
Eu acho que para o ator, tudo que ele estuda acrescenta, né? Tudo, Com a gente tem que certeza. estar com as antenas sempre ligadas, a gente tem que ver as coisas, a gente tem que ler, eu gosto. Então, fiz também, mas eu fiz a EAD. Quem me preparou para eu entrar na EAD foi a Renata, porque a EAD, assim, eu não sei se está exatamente assim, mas na minha época era assim, você tem a primeira fase, que é escrita, né, o vestibular, depois você tem a prova prática, que você recebe uma lista de peças e você prepara 5 minutos de uma peça, que pode ser um monólogo, você pode chamar um amigo, se você quiser, para contracenar com você, e você apresenta para uma banca e para o público. E no ano que eu fui fazer, tinha na lista A Gaivota, do Tchekhov. O Tchekhov, assim, é um dos autores que eu mais amo na vida. E a Renata tinha feito A Gaivota, do Tchekhov, uma montagem, assim, parece que... Eu era muito pequena, não vi, mas parece que uma montagem, assim, inesquecível, direção do Lavelli, no Municipal aqui do Rio, que foi uma coisa impressionante. E a Nina, da Gaivota, é uma das personagens mais lindas para uma jovem atriz, né? Realmente é uma loucura. E Isso com aí que eu idade, fiz... Débora? Isso eu tinha 17 anos, quando eu acabei a Tá. escola, entrando para a faculdade. E aí eu fiz um monólogo, existe um monólogo final da Nina, quer dizer, ela, na verdade, ela está conversando com o Trigorin, mas ela tem um monólogo grande, que dá mais ou menos 5 minutos, a gente juntou umas outras coisas, deu esses 5 minutos que tinham que ser, e, quer dizer, portanto, eu não tive outro colega, assim, fazendo comigo, e ela me dirigiu para fazer isso. Foi lindo, Olha, assim, foi lindo, foi demais. E aí depois você passa por essa fase, se você passar, você fica ali fazendo... Para essa última fase passam 40 pessoas, no meu ano tinham 980 mais ou menos inscritos, passam 40 por essa fase e vai para a terceira fase, que é um estágio lá dentro já de uma semana, com os professores mesmo, e aí passam 20. E eu passei, incrível, feliz da vida, passei. Fiz a EAD, que para mim foi uma escola impressionante, boa mesmo, assim, sabe? Até hoje, quando alguém jovem, o que eu faço? Você pode? Faz a EAD da USP. É uma escola de formação incrível, 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 incrível. Tem aulas teóricas, tem aulas práticas. É claro que eu também tive uma sorte de pegar um grupo muito bom, porque o grupo que você pega é muito importante, assim, né? Porque você forma um grupo ali de teatro, com quem você vai fazer as montagens, todo ano tem uma montagem que você faz, é incrível. Assim. E aí eu fiz a EAD, só que nessa segunda fase, que é para banca e para público, o Walter Avancini estava no público, ali para, né, catar a gente ali. E ele me viu e ele me chamou. Então, nesse ano que eu entrei, ele me chamou para fazer Moinhos de Vento, uma série que ele estava com um núcleo em São Paulo, da Globo em São Paulo, e ele me viu e ele me chamou. E eu fui fazer, assim, bem ingênua mesmo, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? E o Avancini foi também uma escola para mim, né? De televisão, assim, aí de televisão. Ele foi uma... Eu fiz junto com a ED. O Avancini é nome recorrente nas entrevistas que eu tenho feito. Inclusive, falei com o André, entrevistei o André aqui. O Avancini foi um mago, né? O Avancini foi impressionante o que ele fez, os trabalhos que criou, ele fez. né? O que ele é impressionante. As pessoas que ele formou, o que ele criou, o que ele deixou de produção, é impressionante. Deixa eu te falar, o teu relato me fez algumas perguntas ocorrerem. Primeira, então você fez formação em teatro, você fez faculdade a Escola de teatro. Arte Dramática. Tá. Você fez também ciências sociais por causa da segurança. Bom, vamos lá. Eu queria saber de você... Não foi por causa da segurança, não. Eu nunca pensei em trabalhar com isso. Nunca. Não era plano B para mim. Eu fiz ciências sociais porque eu acho, é isso que eu falei. Eu poderia ter feito matemática. Eu acho que tudo que você estuda como ator, você está acrescentando. Eu fiquei, na época, em dúvida entre ciências sociais e filosofia, por exemplo, história. Mas eu acho que tudo algum motivo te levou para esse estudo... Ciências sociais? Sociais, olha, pode né? ser que minha mãe fez ciências sociais, pode ser isso, uma certa influência da mãe. A tia lá, como atriz, a mãe, mas nunca pensei em trabalhar, não, nunca. Não era plano B. Eu não tinha plano B.
Era Eu mais não uma tinha coisa plano B. de aculturamento mesmo, né? De bagagem cultural. De me engordar com conhecimento, Tá. sabe? Até hoje, eu adoro fazer um curso que me interessa, eu vou, eu faço. Eu acho que ator é melhor quando ele tem mais conhecimento. Eu acho. Eu acho que qualquer um, quanto mais conhecimento tiver, melhor, né? É, Agora, é. deixa eu algumas coisas que me ocorreram. Você falou que a arte sempre permeou a tua família, mas você optou por ser atriz porque você tinha a tua tia, a tua madrinha muito próxima. Aí me ocorrem duas perguntas. Primeiro, quando eu converso com alguns atores que não tiveram, por exemplo, a Renata Sorrah do lado, eu digo assim, como é que foi, de repente, ir para a televisão e trabalhar com aqueles teus ídolos de infância? Né? Você tinha o ídolo de todo mundo do teu lado. É. Provavelmente, quando você virou profissional, você já conhecia muitos deles. Não, não, porque Teve algum exatamente, impacto para eu você? morava em São eu morava em São Paulo, eu não tinha esse dia a dia com ela. Eu tô dizendo, eu lembro de ter ido uma vez numa gravação de Brilhante dela, que ela gravava, inclusive, eram umas cenas que ela estava gravando com o Denis Carvalho, que mais tarde veio me dirigir, e depois viemos a nos casar, etc. Mas não, eu não tinha isso, eu não tinha esse. Eu fui nessa coxia dela, era ela, Ioná e Glória Menezes, maravilhoso, e isso realmente maravilhoso. Mas eu não tinha esse dia a dia, porque eu não morava no Rio, eu morava em São Paulo. Então é isso, Então, por perfeito. exemplo, a minha primeira série, Moinhos de Vento, que eu tinha 17 anos. Oi, mãe. Por que você veio? Por que, Teresa? Carreguei você tanto tempo junto ao meu peito. Como é que eu não ia sentir saudades quando você se afasta? Eu era filha do Strasser, que era incrível, da René de Vilmon, e eu namorava, porque a história era, a minha mãe, a René de Vilmon, morria de câncer. E aí a minha personagem pirava, não sei o que, e começava a namorar os amigos do pai. Eu namorava, beijava, na verdade foi meu primeiro beijo em televisão, o Raul Cortez. Eu era muito... O Raul Cortez, ele tinha acabado de fazer Amadeus. Quando eu vi que eu ia beijar o Raul Cortez, eu falei, cara, isso que eu falei, eu comecei muito jovem, né? E graças a Deus teve a Vancini ali me segurando mesmo, e me conduzindo, me levando, porque eu era muito jovem e entrei ali com o Raul, com o Strasser, com o René, um personagem forte, um personagem forte mesmo, né? Essa coisa, morria a Você lembra o mãe, tinha nome do cenas personagem? difíceis. Você lembra o nome da personagem? Você sabe? Tereza? Tereza, isso. Tereza, Agora, exatamente. então, Tereza. deixa eu reformular a pergunta. Eu falei da Renata porque é tua tia, mas a Renata era tua tia para você, não era a atriz. Não Como era. é que foi, de repente, você é de uma geração que via muita televisão, não sei se você via televisão na tua casa, mas como é que foi, de repente, mesmo no teatro, estar trabalhando com essas pessoas que você admirava? É impactante? Não, então, é isso que eu falei. Não, a gente não via televisão em casa, meus pais não deixavam. A Tá. gente via realmente muito pouco. Então, eu não sou de uma geração assim... Quer dizer, até sou, mas não era, na minha Mas casa não você era ia ao teatro. permitido. Mas tanto que eu falei, eu tinha acabado não, mas sei lá, 2 anos antes, o Raul tinha feito Amadeus, que foi aquele sucesso, que foi uma loucura, que ele fazia o Salieri, né? E era um puta ator, né? E a gente ia muito ao teatro, então eu conhecia muitos atores de ir ao teatro. Então, quando eu fui contracenar com o Raul, Raul, o Strasser. foi uma loucura para mim, assim, foi um impacto incrível mesmo, né? E aí, agora, esse foi o primeiro, e depois foi
todos, aí realmente todos a primeira vez, assim, a primeira vez com Tony Ramos, a primeira vez com Fernandona, foi porque realmente são ídolos meus, porque é isso, tudo bem, sou sobrinha da Renata, mas para mim a Renata é minha tia. Então, não conta, entendeu? Agora, nessa história tem outra coisa que eu queria saber. Hoje não. Hoje, os jovens atores, os pais empurram os filhos para serem atores, se possível. Da tua geração, eu quero saber se havia preconceito. Quero saber se você sentiu esse preconceito. E na geração da Renata, que bem anterior, havia ainda mais preconceito. Como é que foi tudo isso para você? A Renata te falava do preconceito que havia? Você não sofreu preconceito por já ver a Renata? Ou sofreu independente de ser sobrinha dela? Como é que foi? Porque havia preconceito nessa época, né? Ainda na tua época, se tinha muito preconceito com a profissão. Você sentiu isso? Não, Américo, realmente eu não senti. Porque, como eu falei, a minha família é uma família, sempre foi e continua sendo muito ligada às artes. Então, o meu avô, o pai da Renata, é alemão. Alemão do início do século XX, isso é, República de Weimar. Ele viveu toda a efervescência cultural de um país na Europa como a Alemanha. Depois também sofreu, veio para o Brasil, porque é judeu, veio para o Brasil fugir do nazismo. A minha avó, que casou com ele, era uma pessoa também totalmente ligada à cultura. Ela era de Itamaraty, ela entrou no Itamaraty no mesmo ano que... meu Deus, me fugiu agora o nome, pelo amor de Deus. Como chama? Grande Sertão Veredas. Graciliano Ramos. Não, Grande Sertão Veredas. Jadorim. Eu sei, o autor pelo amor de Deus, daqui a pouco vai vir. Graciliano Ramos é o que o Vereda fez na peça, o filme, eu esqueci agora. Grande Sertão Veredas é do... Ai, caramba, pelo amor de Deus. Os melhores autores brasileiros. Enfim, ela convivia com ele quando foi... Ele foi cônsul na Alemanha durante a guerra. Ele salvou milhares de judeus durante a guerra. Guimarães Rosa, pelo amor de Deus, isso, Guimarães Rosa. Ele salvou milhares de judeus na guerra. E quando ele foi para a Alemanha, ele deixou o original do Sagarana com a minha avó. Assim, eles eram muito próximos, porque entraram juntos. 4 pessoas entraram no ano que ela entrou. Segundo lugar foi Guimarães Rosa, em terceiro lugar foi minha avó. Então, assim, a arte fazia parte, não existia preconceito nenhum na minha família. Nenhum, para nenhum tipo de... Então, eu não senti isso mesmo. E se existia ainda na sociedade, como, na verdade, ainda existe, como existe contra a mulher, como existe contra o negro, como existe contra o gay, né? A gente vive ainda... 2021 a gente ainda vive isso. 22 a gente ainda vive isso. Né? A gente foi, na minha família, eu acho, preparado realmente para lutar contra isso. Assim, não realmente é uma família muito... Eu não diria sem preconceitos, né? Porque é difícil. Muitas vezes tem um preconceito ali de raiz que a gente nem se dá conta. Mas uma família ligada nessas coisas que eu acho muito, muito legais e que não teve dificuldade nenhuma, assim, sabe? Nenhuma mesmo, nenhuma. E também, por um outro lado, também uma família que estimula o que você quiser fazer, assim. Não tem essa coisa, você vai ser advogado, você vai ser médico e você vai ser dentista. Não. Cada um fez o que quis, tanto na minha geração quanto na geração da minha mãe e da Renata, quanto na geração abaixo, enfim, minha filha, meus sobrinhos. É uma família bem, assim, diria, liberal nesse sentido. E já era assim.